Fala, jogadores e jogadoras, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Político. Meu nome é Denis e hoje a gente vai comentar um pouco aqui sobre o silêncio de Lula nas redes sociais diante de todo esse caso de Daniel Silveira e do indulto inconstitucional concedido por Bolsonaro. Mas que no final das contas só serviu para a militância lulista vir para cima e criticar o Ciro Gomes de novo, como a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes disso, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Compartilhar esse vídeo para todo mundo que você achar interessante. E vamos pro vídeo! Passado mais de um dia do ato inconstitucional praticado por aquele coisa ruim, pelo pé preto, por aquele que não deve ser nomeado, pelo cão chifrudo, pelo bicho ruim, justamente ele que você está imaginando. Então, mesmo praticado isso, já há mais de um dia, o outro coisa ruim, que se diz que é a saída democrática, que se diz o arauto da democracia, aquele que vai salvar o país do fascismo, mesmo assim, ele continua em silêncio e até agora não se manifestou diante desse fato. Não saiu em defesa das instituições, não saiu em defesa da justiça, simplesmente ficou calado e postou uma foto de Ray-Banzinha, como você já deve ter conferido nas redes sociais aí. Diferente dele, tem gente que está fazendo uma oposição verdadeira, que está acionando as instituições para anular o ato inconstitucional do indulto, que quer fraudar a nossa justiça. O PDT de Ciro Gomes, que entrou com um pedido junto ao STF para anular o indulto criminoso praticado por Jair Bolsonaro. Bom, eu já falei aqui em outro vídeo que eu achei impertinente o STF ter pautado justamente esse caso do Daniel Silveira nesse momento, porque dá munição para a militância bolsonarista. No entanto, o mal feito, a gente tem que desfazê-lo, então a gente tem que combater ele agora. Não adianta se render. E para isso usar os meios judiciais disponíveis para fazer isso. E foi exatamente isso que o PDT de Ciro Gomes fez. Ocorre que a tal saída democrática, o líder das pesquisas, o suposto arauto da democracia, até agora está quietinho diante desses atos inconstitucionais. Mas qual seria o motivo do silêncio de Lula? Por que ele não se manifesta para condenar esse tipo de ato inconstitucional praticado em afronta às instituições? Fica aí o nosso questionamento. Ciro Gomes se deparou com a ausência de solidariedade do campo supostamente democrático representado pelo PT, que nem sequer manifestou apoio ao pedido formulado pelo PDT. Então ele veio nas redes sociais para reclamar dessa ausência de apoio e foi extremamente duro. Vamos acompanhar aqui o que o Ciro tweetou. O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já deve se julgar eleito e acha que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. Segundo, pretende usar, se eleito, do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF, a quem tanto deve, ou seja, é o velho Lula de sempre, que só pensa em si mesmo e na sua corriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes, tão iguais. Acorda, Brasil! Mas outra coisa que também surpreende um total de 0 pessoas é a militância lulista vir atacar o Ciro por conta disso, por conta do Ciro cobrar posicionamento do Lula. Né? A Sinara Paneses veio dizer aí, né, que não vê diferença mais entre Ciro e Bolsonaro, equiparando Ciro e Bolsonaro. Eles reclamam quando a gente compara Lula e Bolsonaro nas coisas que eles fazem de igual, e agora eles vêm utilizar um exemplo completamente contrário para equivaler duas pessoas que também não tem nada a ver. Então, o Lula já mostrou que já vai fazer todos os tipos de acordos espúrios que forem necessários para chegar ao poder. Mesmo assim, a gente sabe que grande parte dessa corrupção orgânica foi condenada pela Lava Jato. E diante da passada de pano geral para tudo que Lula faz, não seria espantoso que ele entendesse que tudo que foi praticado na Lava Jato merecesse perdão judicial,
pelo próprio precedente que Jair Bolsonaro acaba de abrir para ele agora, de simplesmente anular uma decisão judicial numa mera canetada, para poder usar desse artifício agora, com precedente, para inocentar qualquer um outro que ainda tivesse alguma pendência perante a justiça. A gente sabe que esse é o Lula que se junta ao Eunício, ao Gedel, ao Temer, ao Renan. A gente sabe que esse é o Lula. Que ele sempre que tiver uma oportunidade de se agregar e se agarrar ao poder, ele vai praticar aquilo que seja necessário para poder aproveitar essa oportunidade. Então, por que aquele que se diz a saída democrática do país não se junta aos outros que estão tentando combater verdadeiramente os atos antidemocráticos? Será que ele está fazendo esse combate verdadeiramente mesmo? Ou será que isso aí é só goela? Ou será que isso aí é balela? Porque quando teve a oportunidade de fazer impeachment, o Lula nunca entrou com pedido, o Lula nunca subiu num palanque para pedir impeachment, o Lula nunca assinou nenhum pedido de impeachment. Então, será que ele quer mesmo combater Bolsonaro ou será que ele quer manter Jair Bolsonaro vivo para que isso seja justamente o cabo eleitoral que vai alavancar a candidatura dele, tendo esse espantalho para poder balançar diante da população e armar a sua arapuca eleitoral, como a gente vê que está se desenhando esse cenário aí. Então, você que se diz progressista, que se diz do campo democrático, faça uma reflexão sobre isso. Pense em quem realmente está praticando atos em face daquilo que é o antidemocrático, em face do combate a essa quadrilha de milicianos que tomaram o poder. Se você concorda com o Lula, que acha que diante desses atos antidemocráticos a gente tem que ficar calado e não se manifestar, comenta aqui para mim, por favor. Se você concorda com o Ciro e acha que a gente tem que ser incisivo e combativo diante desses milicianos que tomaram o poder, comenta aí para mim, por favor. Eu quero ouvir a sua opinião, se você concorda, se você discorda, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo se você achou ele interessante e relevante. Tá certo? Estamos aqui nessa luta, nesse combate diário. Então, por favor, se inscreve nesse canal para dar uma força e um forte abraço. Até a próxima.